O e se aceita tudo, né? E se fosse assim, e se fosse assado? A gente pode imaginar o que a gente quiser. É como dizem por aí, se meu pai fosse mulher, eu ia ter duas mães. Isso posto, já que vocês estão pedindo, vamos conjecturar um pouquinho no vídeo de hoje. Fala, torcida vascaína, Felipe Tiru de volta na área, mais uma vez respondendo a perguntas de vocês. E hoje a gente selecionou perguntas de vocês aqui que se perguntam como teria sido aí a vida do Vasco se as coisas tivessem acontecido de uma outra maneira. O CLTV, por exemplo, pergunta aqui, ó: parabéns pelos 40 mil inscritos. Você acha que se o Vasco tivesse todos os jogadores, por exemplo, do elenco à disposição, estaríamos melhor na tabela? CL, obrigado primeiro aí pelo parabéns, né? 40 mil inscritos, uma marca importante. Vamos suar aí para tentar chegar em 50 mil inscritos antes do final do ano. Será que a gente consegue? Ajuda aí o Sobre Vasco, já se inscreve no canal caso não seja inscrito, para a gente atingir essa marca. Sobre a questão do elenco aí, eu acho que sim. Por mais que a gente possa aí criticar a qualidade do elenco do Vasco, criticar escolhas táticas dos técnicos que passaram pelo Vasco, toda a questão da estrutura do Vasco, CT ali improvisado e tudo mais, dívida, salário atrasado. Mesmo levando tudo isso em consideração, se a gente tivesse um elenco completo o tempo todo, não estivesse perdendo tanto jogador por contusão, tanto jogador às vezes por suspensão, eu acho que a gente já está com um lugar melhor na tabela sim. Imagina aí o Vasco com uma zaga composta por Breno e Leandro Castan, desde o comecinho aí do segundo semestre, pelo menos, que foi quando o Leandro Castan chegou. Imagina se o Rildo, que vinha muito bem, vinha começando a engrenar no Vasco lá no começo do ano, quando se contundiu, tivesse jogando até agora. Rildo jogando com velocidade pelas pontas, fazendo dupla com o Maxi Lopes enfiado na área. Imagina aí a qualidade que não teria. Imagina se a gente ali, depois daquele jogo contra o Flamengo, onde o Valentim testou a formação com 3 volantes, sendo o William Maranhão mais pela esquerda, o Raul mais pela direita, o Bruno Silva mais centralizado. Imagina se ele tivesse conseguido manter aquela equipe por mais tempo, né? E não perder 2 desses jogadores logo no mesmo jogo. O Vasco fez uma escalação boa, parecia que estava funcionando, mas a gente não conseguiu terminar nem sequer aquela partida com ela, porque antes do final do jogo, tanto o Raul quanto o Bruno Silva saíram contundidos. O Raul só está voltando agora, né? Entrou no finalzinho do jogo contra o Internacional. E o Bruno Silva agora só ano que vem. Ué, Felipe, vai defender o Bruno Silva agora? Você sempre critica ele? Cara, não tô nem defendendo o Bruno Silva. A questão é ter opção do elenco. Eu realmente acho que ele, mesmo que o Bruno Silva tivesse em condições de jogo, não acho que ele seria titular do time, não. Mas era mais uma opção no elenco, né? Mais uma opção pro treinador poder escalar, coisa que eu atualmente não tenho. As pessoas reclamam das escalações, das escolhas do técnico, mas ele muitas vezes está escalando quem ele pode escalar. Não existe escolha, ele escala, precisa de 2 volantes. Quem é que está à disposição aí? Esses dois são os titulares, não tem muito para onde correr. A mesma coisa aqui, já que a gente está no plano do IC, era importante para a gente conseguir fazer uma campanha melhor no Campeonato Brasileiro, e se os jogadores não se machucassem tanto durante as partidas, né? Porque o outro problema que os técnicos têm enfrentado no Vasco é que eles não conseguem fazer mudanças táticas no time no decorrer das partidas. Ah, tô vendo que o time adversário tá dando mole pela direita, vou reforçar aquele setor. Ah, tô vendo que a gente tá mais fraco aqui na cabeça de área, vou reforçar esse setor. Muitas vezes o técnico não pode nem fazer essa escolha. Por quê? Porque está queimando as 3 substituições, tendo que tirar jogador que está cansado, tendo que tirar jogador que está contundido. Então, se a gente tivesse o elenco inteiro à disposição, na maior parte do tempo, pelo menos, e o elenco não se machucando o tempo todo, eu acho que com certeza a gente estaria fazendo um campeonato melhor, com certeza não estaríamos nesse desespero para fugir do rebaixamento. E aí, complementando essa pergunta, o Júlio César Júnior pergunta aqui: Felipe, você acha que com o elenco que o Vasco tem inteiro, e se o técnico repetisse as escalações sem desfalque por lesões, brigaríamos por Libertadores? Júlio, por tudo que eu falei aqui agora, eu acho que sim. Eu acho que sim, principalmente se a gente considerar que o Campeonato Brasileiro pode dar vaga aí para a Libertadores até para o 9º colocado no campeonato, né?
Se um time brasileiro vencer a Libertadores, se um time brasileiro vencer a Sul-Americana, né? Tem todas esses C e C que podem ir fazendo as vagas para a Libertadores irem descendo na tabela e premiar até o 9º colocado com uma vaga na Libertadores. Se a gente considerar que precisa de um desempenho só um pouquinho melhor para já estar brigando por uma posição ali no meio da tabela, se a gente considerar o elenco do Vasco ano passado que conseguiu uma vaga para a Libertadores nessas condições, eu acho que sim. Se o Vasco tivesse conseguido manter todo o elenco inteiro, né, fisicamente, não tivesse tantos desfalques ao longo do ano, a gente teria conseguido sim brigar. A gente estaria no mínimo agora brigando, fazendo conta, secando adversário para tentar conseguir uma vaga na Libertadores e não para fugir do rebaixamento. Vamos entrar aqui agora em drogas pesadas, especulação braba, porque o Anderson pergunta aqui: o que teria acontecido se o Vasco não tivesse o Eurico como presidente? Anderson, você aí pegou pesado, né? Aí a gente vai ter que, viajar bastante, imaginar um Vasco onde o Eurico Miranda nunca tivesse sido presidente. Não sei se você está perguntando agora de 2015 ou se está perguntando na história, né? A primeira vez que o Eurico Miranda foi conseguir ser presidente do Vasco foi em 2001. Eu vou voltar até um pouco antes, quando o Eurico Miranda ainda não era presidente do Vasco, mas já dava as cartas no futebol, já dava as cartas no clube. Basicamente, ele era quase um presidente em exercício, mesmo sendo só um vice-presidente de futebol no papel. Lá nos idos de 97, 98, foi naquela época ali que o Eurico Miranda conseguiu assinar com o Nations Bank e conseguir aquele patrocínio milionário responsável por times galácticos do Vasco da Gama, né? Aquele contrato ali foi muito feito por conta da figura do Eurico Miranda, da centralização de poder do Eurico Miranda, né? Eu lembro que na época eu li uma reportagem do Bank of America justificando a escolha pelo Vasco por conta desse poder centralizador do Vasco, onde eles tiveram facilidades. Foi só falar com o Eurico Miranda aprovou, sem muita dificuldade, eles conseguiram fazer o acordo com o Vasco, enquanto com outros clubes que eles procuraram, tinha que fazer uma comissão, tinha que discutir isso, discutir aquilo, pela facilidade ali, eles acabaram fechando com o Eurico Miranda. Então, se a gente não tivesse um Eurico Miranda presidente, um Eurico Miranda tão influente no Vasco, a gente não teria o Nations Bank, talvez a gente não tivesse conseguido aqueles títulos ali de 99, 2000, que foi a época em que o dinheiro correu mais solto no Vasco, o Vasco fez aqueles timaços. Eu acho que a gente pode considerar o título de 97 e a Libertadores de 98 ainda assim, porque não foram muita influência do dinheiro do Bank of America, né? Em 97 ainda não tinha o patrocínio do banco, em 98 tinha começado a entrar, né? Já tinha o contrato com o Nations Bank, mas não tinha nenhum patrocínio na camisa ainda. Então, acho que esses dois títulos a gente pode considerar. Os outros não. Então, se o Eurico Miranda não fosse presidente do Vasco, não teríamos conquistado, talvez não tivéssemos conquistado aquele título brasileiro de 2000, talvez não tivéssemos conquistado a Mercosul de 2000, o Rio-São Paulo de 99. Vamos tirar esses títulos aí, vamos considerar. Por outro lado, também não teríamos tido aquela derrocada tão violenta em 2001, quando o Eurico Miranda resolveu romper com o Nations Bank, quando o Eurico Miranda resolveu bater de frente com a Globo, quando deu toda aquela confusão que secou o fornecimento do Vasco, o Vasco ficou sem dinheiro, o Vasco ficou até sem fornecedor de camisa por um tempo, teve que criar a VG Vasco para poder ter camisa, vestir camisa para jogar. A gente não teria nada daquilo. E também, sem Eurico Miranda presidente e sem uma figura tão forte assim, monopolizando o discurso e a política do Vasco, talvez a gente já tivesse começado lá no finalzinho dos anos 90, em 2000, 2001, a fazer esse processo que a gente está fazendo só agora, 20 anos depois, de tentar abrir mais o Vasco para outras correntes, discussões, toda essa briga que a gente está tendo agora aí, meio que em cima do legado do Eurico Miranda, a gente teria 20 anos atrás, já teríamos passado por toda essa confusão, já teríamos, se tudo ocorresse bem, um clube mais democrático e mais moderno, mais antenado com as últimas tendências do futebol, e acho que agora estaríamos melhor, sabe? Agora estaríamos com um time mais competitivo, com um clube mais modernizado, numa situação bem melhor, brigando aí, sim, por títulos. É sempre difícil, aí vai ser especulação demais dizer que seremos um dos melhores do Brasil, ou sei lá em que posição estaríamos, mas com certeza eu acho que dá para dizer com certa segurança que a gente estaria, no mínimo, lá na parte de cima da tabela, configurando ainda entre os principais times do Brasil, um time que poderia sempre ser visto como um candidato a títulos a cada temporada. Não esse time aí que passa ano, entra ano,
tá brigando sempre para não cair, isso quando não cai. E aí, finalmente, para fechar esse episódio de hoje, uma pergunta que não é de IC, não é uma pergunta especulativa, mas que tem a ver com essa última que eu respondi aqui, que é do senhor Lopes, que pergunta: qual foi o momento que você se deu conta que o Vasco tinha mudado? Tipo, vários anos de glória, aí num jogo você: esse não é o Vasco que eu conheço, e nunca mais foi o mesmo. Senhor Lopes, é fácil de identificar esse momento. Foi uma ruptura bem clara no caso do Vasco, que foi ali no finalzinho do ano 2000, quando o Eurico Miranda ali, não sei, né, do alto da sua soberba, achava que estava com o rei na barriga, resolveu, por um lado, brigar com o Nations Bank, que vinha inundando o Vasco de dinheiro, né? Já fiz um vídeo comentando sobre essa situação, vou deixar aqui para vocês verem, caso não tenham visto, para entender melhor a situação. Mas tinha do lado o Nations Bank inundando o Vasco de dinheiro e o Eurico Miranda achou que podia romper com os caras e não sofrer nenhuma consequência. Do outro lado tinha lá a Globo também, teve aquela confusão por causa da final do Brasileiro, do Alambrado que caiu em São Januário, resolveu peitar a Globo também, entrar com a camisa com a marca do SBT na final, se achando muito malandrão, né? Ah, vou sacanear a Globo. No final a Globo foi com tudo pra cima do Vasco também, só fazendo o que ela tá no direito dela, né? O Vasco provocou a Globo reagiu como? Ó, sabe aquele dinheiro que eu tô adiantando na boa vontade para você? Não vou adiantar mais. Então deu ali uma secada, o Vasco ficou numa asfixia financeira, lembrando muito também o que aconteceu em 2012, né? Em 2012 aconteceu por causa da justiça. A justiça bloqueou os bens do Vasco. Lá em 2001 aconteceu por uma questão de mercado mesmo. A Nations Bank deixou de dar dinheiro para o Vasco, a Globo deixou de dar dinheiro para o Vasco também. Outros investidores, banco, não queriam emprestar, porque o Vasco não parecia um lugar seguro para investir dinheiro. E aí o futebol do Vasco, ó, foi por água abaixo, né? A gente teve em 2001 ali ainda um time mais ou menos, porque tinha muito jogador bom com contrato ainda, o Euler ainda ficou um tempo, né? O Pedrinho, o Felipe, mas aí alguns craques já começaram a sair, quem tinha mais mercado, o Juninho, por exemplo, entrou na justiça para sair. Com o tempo, o Vasco precisou negociar os seus jogadores para poder fazer caixa, para pagar salário, para manter o clube aberto, então se desfez de Pedrinho, se desfez de Felipe. E aí, cara, em 2002, o time do Vasco já estava uma merda, e dali nunca mais saiu, né? Teve ali aquele respiro em 2011, 2012 e voltou de novo pro buraco e tem sido assim desde então. Então, é muito claro para mim, muito claro. Quando chegou ali, entre 2000 e 2001, e o Eurico Miranda resolveu brigar com o Nations Bank, romper o contrato que tinha com o Nations Bank e ao mesmo tempo brigar com a Globo, ali para mim já estava claro que o Vasco ia entrar num buraco, que o Vasco ia passar por um momento difícil. Eu só não esperava que esse momento difícil fosse durar tanto tempo, né? 2 décadas aí de momento difícil, e isso realmente eu não esperava não. Beleza, galera? Então encerramos mais um Caixa Postal, mais um vídeo aí onde a gente conversa com vocês, responde a pergunta de vocês. Vou pedir mais uma vez para vocês deixarem o like, assinarem o canal caso não tenham assinado. Vamos brigar aí para chegar em 50 mil inscritos ainda em 2018, ou então comecinho de 2019, chegar nessa marca aí de 50 mil inscritos. E vou convidar vocês também para voltarem amanhã, 9 horas da noite, por volta de 9 horas da noite, a gente vai fazer aí a live de outubro, a live mensal que a gente tem aqui no Sobre Vasco, onde eu vou sortear camisas Sobre Vasco para os apoiadores do canal. Então voltem amanhã, 9 horas, a gente começa a live sorteando uma camisa do Sobre Vasco para quem apoia o canal no apoia.se/Sobre Vasco e depois a gente abre ali a live para responder as perguntas de vocês. Posso contar com vocês amanhã então, nessa live mensal do Sobre Vasco? Espero que sim. A gente vai se falando.